Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 14 de dezembro de 2023, são de momento meia-noite e 3 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. É na realidade de madrugada de quinta para sexta-feira, mas como eu costumo dizer, enquanto eu não dormir, o dia ainda não passou. Então, hoje foi o meu último dia de aulas antes das férias de Natal e se por um lado estou super contente porque vou-me dar ao luxo de não fazer nada da faculdade até domingo, por outro também estou um bocado assustada porque quer dizer que eu tenho até determinadas datas de janeiro para orientar os meus trabalhos, para os entregar, para receber as notas e é muita coisa, como tenho dito nas últimas semanas. Mas o que vale é que eu estou super entusiasmada para finalmente sentar-me e ler e ter os meus horários um pouco folgados, tendo em conta que, sendo estudante de pós-laboral, fica um pouco complicado de juntar a pintura, por exemplo, em dias em que tenho as aulas e ficar a pintar até às tantas, ou então, nesses dias de aulas, terminar de pintar e poder vir logo para casa. Enfim, tenho mais dias livres, o que quer dizer que vou poder trabalhar com mais calma e sem stress algum. O episódio de hoje vai ser assim um pouco de desabafos no fundo, não é? Porque o que é que são estes episódios se não um conjunto de desabafos sobre tudo e sobre nada que me vai passando pela cabeça? Eu esta semana comecei a reorganizar a minha galeria online mas no Imperium Blog, com os preços das peças, o que é que está e o que é que não está à venda. Só que o formato que eu comecei a desenvolver não fica lá muito bem no telemóvel, então vou ter de estudar todas as minhas opções para que fique minimamente agradável e fácil de percorrer. Provavelmente vou fazer com a página dos quadros, o mesmo que fiz com a página inicial. Isso implica mexer com o Elementor e não com o formato WordPress normal. Enfim, quando tiver o computador à frente e tiver um pouco mais à vontade, trato disso. Porque uma amiga minha disse-me que o melhor seria eu atualizar a primeira página antes dela partilhar e serviu de certa maneira como um incentivo para eu finalmente atualizar a página, porque já faz um ano ou dois que eu não meto lá nada e eu tenho pintado imenso, tenho feito muita coisa que vale a pena ter exposto num sítio só, além do Instagram. Além de que o link, ou pelo menos o QR Code que eu coloquei no meu cartão de visita, vai dar diretamente ao site. Então seria uma boa se eu atualizasse isto o mais rapidamente possível. Estou contente com o feedback dos professores, porque na semana passada eu só tinha feito a primeira apresentação e estava assim um pouco amedrontada com o feedback que pudesse vir a receber das apresentações posteriores. Acontece que está a correr tudo bem, ok? Está super tranquilo, agora é colocar em páginas o que eu for estudando, as minhas conclusões. Ainda quero organizar os capítulos, se bem que não podem ser muito curtos, tendo em conta que são trabalhos pequenos, de 11, 12 páginas no máximo. E para quem está habituado a escrever e a dispersar nas ideias, 12 páginas parecem um constrangimento, mas se calhar até vão ser uma mais-valia para eu me controlar em termos de emoção e focar-me um pouco mais no essencial, na informação que quero que as professoras e os professores absorvam para que possam compreender o foco do meu trabalho. E também para que eu me compreenda, além de que já muita gente me pediu para ler os trabalhos quando eles estiverem terminados e avaliados, então vai ser um exercício muito desafiante. Porque uma coisa é escrever para o blog, não é? É uma coisa mais informal, mais pessoal, muito de amigo para amigo, de conhecido para conhecido. Outra coisa completamente é estar a desenvolver trabalhos académicos que possam vir a dar lugar a dissertações futuras, ou pelo menos temas de dissertação, porque eu estou aqui com umas ideias que provavelmente vou reaproveitar e reciclar no futuro. Não só para não ter trabalho, mas também por serem temas que realmente me chamam a atenção e que
ganhariam uma dimensão nova com a minha visão. Não que a minha visão vá mudar completamente o mundo, mas penso que quanto mais pessoas fizerem as coisas que fazem por amor, com o intuito de ajudar os demais, melhor o mundo funciona. Não é assim que deveria ser? Enfim, fica no ar. Então, quando eu liguei o microfone, o que eu queria partilhar convosco, esta frase ficou muito mal feita. Desculpem, mas eu estou um pouco cansada. Eu vim agora de um jantar de turma, um mini jantar de turma, na verdade, porque nós somos uns 16 e só estávamos lá metade na mesa, e bebi um copito de vinho, comi um hambúrguer com um ovo, arroz e batata, batatinhas bem boas, por sinal. O senhor foi bem simpático, porque mesmo depois da cozinha ter fechado, ele ainda fez uma travessa para nós. Eu senti-me muito representada quando um dos meus colegas pediu mais batatas, não obstante a cozinha estar fechada, e recordei-me dos tempos em que eu só queria expulsar os clientes do restaurante porque queria efetivamente limpar tudo para me ir embora. Mas o senhor foi super simpático e arranjou-nos mais uma travessa de batatas e ficámos lá a conviver e a falar sobre tudo e sobre nada. Coisa que eu adoro. Tenho já a dizer, não é em vão que eu tenho um podcast em que estou constantemente a dizer que estou sempre aqui a falar sobre tudo e sobre nada. Mas o tema do qual queria falar era sobre ter medo de me apaixonar. Quem diria, não é? Quem diria que ela, depois de tantos meses, viria aqui a falar deste assunto. A questão é que nem se passaram meses, passaram semanas desde a última vez que eu falei abertamente de sentir alguma coisa por alguém. Nem a semana, uns 7 dias, enfim, estou toda perdida com os horários. Mas, eu tenho-me apercebido nos últimos dias que ganhei um pânico de me apaixonar por pessoas, porque o problema nem é o apaixonar-me, o problema é expor os meus sentimentos se eu quiser saber se é recíproco, porque isso implica muita coragem de me chegar à frente e dizer à pessoa que estou interessada nela e que eu gostaria de conhecer melhor e ver no que é que dava, não é? Porque acabam por ser muitos fatores e muitas condicionantes no que toca a relacionar-me com alguém, porque do que eu tenho pensado e daquilo que eu vivi, uma coisa é quando há a conexão física, é muito mais fácil estabelecer essa conexão física, seja com quem for, do que uma conexão emocional que demanda tempo, dedicação, vulnerabilidade. E sinceramente eu estou disposta a tudo isso, eu estou disposta a dedicar o meu tempo, a dedicar a minha vulnerabilidade, a abrir-me e tudo mais, mas ao mesmo tempo, em simultâneo, caralho, que pânico de me chegar à frente e dizer, olha, eu sei que faz pouco tempo, mas eu acho-te uma pessoa interessante e gostaria de te conhecer melhor porque eu acho que nós até teríamos um futuro fixe e daríamos grandes parceiros, mas sei lá, meu, é tanta coisa, porque eu estou tão habituada a receber nãos e a receber tampas que já ficou gravado no meu sistema que qualquer sentimento que eu nutra por alguém vem atrelado a uma resposta negativa, vem atrelado a uma rejeição. E isso é chato, é muito chato, porque eu não me estou a permitir viver os romances que poderia viver e nem estou a dar ao outro a oportunidade de saber como é que eu me sinto. E isso é muito chato, porque, ok, chegar-me à frente, declarar-me, pode sim dar lugar a um espaço em que a amizade fica um pouco atordoada, em que a dinâmica já não seja a mesma. Mas porquê estar constantemente a pensar negativo? Porquê que eu não posso pensar positivo? Porquê que eu não posso ser otimista e imaginar que, ok, após uma declaração a pessoa até vai começar a sorrir e vai-lhe crescer um brilho nos olhos porque sente a mesma coisa e também não dizia por medo, por pânico, pelo que quer que seja. Porque do que eu tenho observado e das conversas que eu já estabeleci com várias pessoas, eu sinto que todos nós estamos
com muitas incertezas em cima, não é? Eu sinto que muitos de nós se sentem inseguros de amar e de serem amados por não se sentirem no seu melhor, por sentirem que não têm qualquer tipo de valor, por sentirem que não são o bastante para se partilharem. E isso é bué triste, eu acho que é bem generalizado. Porque da mesma maneira que eu me estou a sentir em pânico, se calhar a pessoa em questão também o está, porque eu tenho pelo menos 2 ou 3 pessoas que me disseram que há uma grande chance de disto ir para a frente, e um deles, inclusive, aconselhou-me a ter calma e a ficar na minha e a ver como é que as coisas aconteciam, porque, dado o meu histórico, a verdade é que eu nunca deixei que os meus sentimentos amadurecessem o suficiente. Ia dizer amaturassem, meu Deus. Eu nunca deixei que os meus sentimentos amadurecessem o bastante para eu me chegar à frente com a certeza daquilo que queria. E assim que sentia qualquer coisa, por conta da ansiedade, partia para cima, declarava-me, expunha os meus sentimentos. E claramente sentia-me atacada quando a pessoa dizia que não, óbvio, não é? Porque nós não nascemos para agradar a todos. Só que isso vai deixando marcas, porque a inexperiência causa este tipo de desconfortos, no fundo. A inexperiência dá-nos aquela incapacidade de perceber quando é que é o momento certo para fazer certas coisas. E claro, esperar eternamente sentada pelo momento certo para viver a vida não é viver a vida, é deixá-la passar. Pelo contrário, não é? Não existe um tempo mega certo, mas existe um grau de maturação que nos ajuda a lidar com certas situações. E se calhar este é o momento de eu aprender a estar um pouco mais quieta em relação aos meus sentimentos. Talvez seja um momento de reflexão maior, de recolhimento, de observação dos meus próprios sentimentos, de me focar naquilo que preciso, não é? Que no caso é estudar e fazer os meus trabalhos, pintar e criar os meus contactos, e a deixar que o sentimento amadureça por si só até eu saber o que dizer, saber o que comunicar e justificar, de certa maneira, porque é que eu me sinto enamorada, apaixonada, interessada. Porque eu sinto e sei, quer dizer, se calhar não sei, mas presumo que para se estabelecer uma relação nós também temos que garantir um certo grau de segurança para a outra pessoa. E se eu me sentir insegura em relação àquilo que estou a sentir, sobretudo em relação aos sentimentos da outra pessoa, no sentido de se eu me sentir incapaz de ser amada, a outra pessoa não vai sentir segurança alguma em estar comigo, porque também vai estar constantemente a questionar. Talvez no mesmo grau que eu me questionaria das suas razões, das suas intenções. Então, eu acho que o objetivo, ou pelo menos a minha missão nos próximos tempos, será a de parar de correr atrás da minha própria cauda, sentar-me, observar os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos, trabalhar na minha confiança, tentar conversar com a minha insegurança, tentar perceber de onde é que isto vem e como é que posso melhorar, e realmente acreditar neste fator de quando for o momento certo as coisas vão se desenrolar, porque eu já disse aqui, Nossa Senhora, eu já disse isto aqui muitas vezes. Eu já escrevi sobre isto imensas vezes, mas quando eu ouvia amigos, conhecidos a dizerem-me que tudo tem o seu tempo, eu sentia uma revolta tão grande, porque sendo ansiosa, eu quero tudo para ontem, eu não quero ter de esperar pelo amanhã, pelo amor de Deus, eu nem sei se o amanhã existe. Por outro lado, hoje, depois de experimentar tudo o que tinha para experimentar, depois de viver certas aventuras, depois de bater com a cara no chão muitas vezes, levantar-me, escolher estar sozinha, chego à conclusão de que as coisas têm o seu tempo.
não pelo tempo em si, mas pela minha maturidade, pelo modo como eu aprendo a levar as coisas na minha vida, pela minha postura, pelo que eu vou desenvolvendo dentro de mim. Isso é tempo. Percebes? Isso é tempo. O nosso grau de maturidade, a maneira como vemos o mundo, a maneira como escolhemos estar no mundo, é tempo. Por isso, se de facto eu estou a entrar nesta vibe de querer namorar, estar numa relação, apresentar a pessoa aos meus amigos, à minha família, conviver com a família dele e entrar nesta troca, partilha, segurança, criar um mundo em conjunto, eu tenho que ter calma, tenho de ter muita calma e continuar a trabalhar em mim, continuar a dedicar-me aos meus projetos, às minhas ideias. Eu tive essa prova este ano, 2023 tem-se desdobrado em 500 anos a cada 5 meses. A verdade é que este ano eu tive a prova viva de como mergulhar nos meus projetos e nas minhas ambições é uma das coisas que mais tenho de atraente. É o facto de eu ter um foco além das minhas relações, além das minhas ligações, além do meu network. Eu tenho um foco que são os meus sonhos, são os meus objetivos. Eu estou centrada em mim e eu reconheço que se algo externo acontecer, se um dos pilares que eu achar essenciais deixar de existir na parte externa, eu tenho a garantia hoje em dia de que eu não vou desabar como costumava, porque eu tenho onde me focar, eu tenho onde me resguardar, por assim dizer. Porque o universo que para mim antes era uma fuga, hoje em dia para mim é tudo. É fuga, é a descoberta do mundo, é onde me exponho, é onde me recolho. Por isso, ok, eu neste momento da minha vida estou super ok estando solteira. Eu acho que nunca me senti assim. Eu digo isto em todas as fases da minha vida, mas a verdade é que estas novas fases têm soado mesmo a novidade, têm sabido a novidade. Porque eu não me lembro de alguma vez na minha vida estar tão ok, tão confortável no meu estado de solteira. Eu sinto-me super bem. Aliás, é uma escolha que eu vou continuar a fazer pelo tempo que eu puder. Ok? Enquanto eu puder escolher estar solteira, eu vou escolher estar solteira porque está-me a saber super bem construir o meu universo, construir as minhas bases, baseando-me em mim, baseando naquilo que eu quero, para que mais tarde, numa dinâmica, eu me possa partilhar. Porque do que é que me valia partilhar-me, não que seja inválido, mas seria um pouco tóxico porque eu continuaria a procurar no outro aquilo que eu claramente teria de construir em mim, que seria este sentido de segurança e de missão e de propósito de vida. Não são os outros que têm que preencher as nossas lacunas, ainda que grande parte delas não sejam preenchíveis. Não são os outros que têm de nos carregar nos braços, não são os outros que têm de nos orientar. Podem sim ajudar numa coisa ou outra, mas somos nós essencialmente que temos que ser a nossa fundação. Não é sermos rochas, não é sermos muros, não é sermos a típica figura de macho ou fêmea que se consegue fazer tudo sem a ajuda dos outros. Não é isso. É sobre reconhecermos que também nós temos as nossas características boas, as nossas características más e que, independentemente daquilo que aconteça, nós não desabamos à toa ou em vão porque uma relação terminou, ou porque uma amizade acabou, ou porque perdemos um trabalho. Claro, vamos ficar tristes, vamos chorar, vamos fazer o nosso luto, independentemente do tempo que isso levar. Vamos respeitar a nossa dor, mas ao menos no dia a seguir continuamos a ter pelo que viver. É mais por aí. Lá porque uma relação acabou não quer dizer que a vida tenha terminado. Pelo contrário, foi só um capítulo que se fechou.
Foi só um livro que terminou, temos que começar a escrever outro e continuar a andar para a frente. E eu não via as coisas assim. Para mim, se eu recebesse um não por parte de alguém, caía ao Carmo e à Trindade. Coitadinha de mim, porque eu não tinha valor, porque eu não tinha nada para oferecer, porque as pessoas não gostavam de mim. E às vezes esta voz ainda vem-me visitar. Às vezes esta voz bate-me à janela, observa-me, e eu tenho que olhar de volta e tenho de a relembrar que eu estou noutra fase da minha vida. Eu tenho de a relembrar que está tudo bem, que eu tenho sim valor, que eu tenho coisas pelas quais as pessoas se interessam, pelas quais eu me interesso, acima de tudo. Que, apesar de eu ter as minhas inseguranças, eu convivo com elas e vou contornando-as e vou fazendo o que posso para as colocar no lugar, não é? Porque se eu vivi até há pouco tempo em função dessas inseguranças, se eu vivi até há pouco tempo muito amedrontada das coisas que poderia dizer, fazer, pensar, agir, agora estou a desconstruir-me, não é? E é muito curioso que o esteja a fazer agora, neste momento, depois de ter passado por 2 anos de terapia, que eu acho que não foram o suficiente para os 25 anos que tenho em cima, mas foram o bastante para aquilo que precisava. E eu não digo que no futuro não volte a procurar terapia. Provavelmente vou voltar a procurar terapia e também já o partilhei aqui. Se calhar por outras razões, porque da primeira vez que eu procurei terapia foi por um amontoado de desilusões amorosas que tinha tido e que me tinham partido, quebrado, enfim, porque eu nessa altura não tinha esta percepção de que apesar de haver um moço que não gostava de mim, que tinha desaparecido na minha vida, a minha vida continuava. Lá porque ele desapareceu não quer dizer que o desvalor, não é? Não quer dizer que eu tenha deixado de ser valiosa. Pelo contrário, ainda bem que ele basou, porque muitas coisas melhores foram aparecendo na minha vida. Sejam pessoas, sejam situações, sejam oportunidades. Não é? Como eu costumo dizer, os não são grandes sims. E quando a vida nos direciona para um lugar e não para o outro, é porque de alguma maneira temos algo melhor à nossa espera naquele caminho imprevisto. E é um modo muito otimista de olhar para a vida, sim, e ainda bem, eu fico muito contente por eu agora conseguir enxergar a vida desta maneira, porque é muito mais saboroso, é muito melhor. Eu não digo que eu não tenha as minhas fases. Ainda ontem ou anteontem, enquanto escrevia no meu diário, eu queria chorar por causa de umas burocracias que eu tenho vindo a tratar que me têm dado dor de cabeça. Mas eu sei que são coisas que se resolvem e para as quais há sempre uma solução, mas eu queria chorar. Mas isso quer dizer que a minha vida esteja uma miséria? Não, pelo contrário, eu acho que estou numa fase na qual sempre quis estar aos 25 anos. E estou super contente. Não é para me gabar, mas eu estou a conseguir vencer na vida. Foda-se, não é? Aos pouquinhos, mas o facto de eu poder acordar e fazer o que eu mais gosto, independentemente de ter profit ou não, e ter onde descarregar as minhas emoções todas, sejam elas positivas ou menos positivas, ter com quem falar, com quem partilhar as minhas ideias, com quem expandir ainda mais a minha cabeça, ou pelo contrário, perceber as minhas limitações, é das melhores coisas que eu poderia ter nos meus 25. Eu não me lembro do que é que eu queria aos 14 ou aos 15, só lendo os meus diários, acompanhando estes registros, mas eu sei que havia um sentimento de querer pertencer em algum lugar, de ter o seu próprio mundo e de não se sentir desconfortável no seu próprio corpo. E a verdade é que, eu tenho sim muitas coisas que gostaria que fossem diferentes, não vou mentir, mas também não me sinto desconfortável no meu corpo. Pelo contrário, eu acho que agora estou a finalmente entrar naquele ciclo em que eu me olho ao espelho, eu, de certa maneira, faço ali um amor virtual comigo mesma, na medida de me amar e de me aceitar e de me acarinhar pelo que tenho, porque se não fosse pelo corpo que tenho, independentemente da sua forma, eu não faria as coisas que faço. Eu não tenho assim tantas limitações que me
impossibilitem de viver a vida que quero, pelo contrário, tenho muitas capacidades físicas para tal. E epá, isso é magnífico, é magnífico. E ter isto para partilhar com alguém é valioso, é muito valioso. Por isso é que enquanto eu puder escolher continuar solteira, eu vou escolher, porque eu sei que é um tempo muito valioso, é um momento de construção para que haja partilha, para que haja interação, para que haja esta conexão que valha a pena. Independentemente das fases das nossas vidas, nós vamos sempre ter uma fase conjunta tóxica. Vamos sempre ter uma fase conjunta em que as coisas não vão correr bem. Em que a cada etapa vamos nos deparar com uma versão nova que vai entrar em conflito com a versão velha, em muitos aspectos, em muitas esferas, e isso vai gerar muito conflito. E o segredo é aprender a lidar com esse conflito da melhor maneira possível, para que possamos ir além dos obstáculos. E ali encontrar um terreno mais pacífico, onde haja conversa, onde haja diálogo. E, epá, sinceramente já estou um pouco para tudo. Já estou um pouco para tudo. O meu medo de me apaixonar é apenas pânico, é apenas uma ferida que se calhar precisa de mais amor e mais compaixão da minha parte. E de mais confiança também. Só que essa confiança eu só vou conseguir se me dedicar a ela e não ter a cabeça noutro sítio. Porque tenho que fazer uma coisa de cada vez, senão não me oriento. Tenho que pensar primeiro, ok, o que é que eu prefiro? Tratar da minha ferida ou ir conquistar o mundo sem ter a ferida bem cicatrizada e a cada gatilho vou querer entrar no meu buraco e nunca mais sair de lá. Se calhar vou preferir cuidar da minha ferida para, numa fase nova, ter capacidades para lidar com as frustrações ou com as felicidades ou o que quer que seja que venham pela frente. Enfim, não estava à espera de falar tanto, já vai fazer meia hora e é um bocado disso. Apesar dos apesares, tenho um fucking pânico de me apaixonar. E sempre que digo isto, a paixão evolui e se dá ou não certo é outra conversa. Eu prometi-vos na semana passada que, quem sabe, eu voltaria aqui para falar deste assunto com a pessoa, mas também não estava à espera que em uma semana as coisas se desenrolassem muito rapidamente, né? Mas repito-me, quem sabe um dia eu não venha aqui com a pessoa e possamos falar das nossas visões em paralelo e tentar perceber as fases de cada um e partilharmos as nossas ideias enquanto indivíduos e enquanto casal. Porque eu estou mesmo a manifestar. Eu já disse na semana passada e repito, eu estou na parte da teoria e da conspiração que eu gostaria que se tornasse realidade, por todas as razões possíveis e apaixonáveis. Nossa Senhora, que eu já estou toda apanhada. Enfim, antes que eu continue a dizer aqui maluqueiras, vou terminar o episódio. Preciso de tomar banho, preciso de dormir, preciso do meu chá. Não por esta ordem, porque eu não sei como é que eu haveria de beber chá a dormir. Mas espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma, espero que te tenha suscitado alguma emoção, algum pensamento novo, espero que tenhas pensado em algo que nunca tenhas pensado, ou pelo menos em algo para o qual ainda não tinhas tirado um tempo para pensar. Mas qualquer dúvida, questão, sugestão, podes enviar para o meu e-mail do podcast, que é o congressobotânico@gmail.com. Vou deixar aqui o link do meu blog, do meu livro, as minhas redes sociais, tanto a conta pessoal como a de artista, a minha newsletter, que teve que mudar para o Substack porque aparentemente a Tiny Letter vai ser desativada em finais de fevereiro, e eu antecipei-me e fiz logo a exportação para o Substack, que me faz lembrar muito a plataforma de blogs, e então, apesar de ter lá estado pouco tempo, ambientei-me bastante depressa, falta-me explorar ainda um pouco mais da plataforma, mas acredito que me vai dar bem.
Portanto, podem acompanhar a newsletter a partir do Substack, não precisam de estar propriamente, necessariamente subscritos, mas é mais fácil para receberem logo os e-mails. Se quiseres apoiar o meu trabalho, podes comprar-me um chazinho através do Buy Me a Coffee, através de um valor simbólico e que faça sentido para ti. E muito obrigada por me ouvires. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.